Fala monetizados, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal 365 Economia. Aqui você vê educação financeira de um modo bem diferente. Aqui nós estudamos artigos e aprendemos junto com você. Então vamos lá, sem perder tempo, se inscreva em nosso canal, dê um like aí nesse vídeo se você gostar do nosso conteúdo, dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam aprender mais sobre educação financeira. É um vídeo bem simples, bem dinâmico, que nós vamos estar trabalhando, estudando esse artigo aqui de uma maneira bem saudável, interpretando junto com você o que o estudo diz, beleza? Então vamos lá, como construir a sua disciplina financeira, assuma de vez o controle de seu orçamento, aprenda como poupar seu salário e cultivar uma relação mais saudável com o dinheiro, né? Aqui ele faz uma definição sobre o que é disciplina, né? Que a disciplina ela é fundamental para a sua saúde financeira, né? E é por meio dela que nós conseguimos criar hábitos para cultivar uma relação mais saudável com o dinheiro, beleza? Então, vamos lá, vamos estudar aqui 7 atitudes para conquistar a melhor disciplina do dinheiro. E a primeira atitude é estabeleça uma rotina para controle de gastos, né? Já é algo desafiador, né? A gente estabelecer uma rotina para quem não tem essa cultura, né? Estabelecer uma rotina para controlar os gastos é bem difícil, né? E aqui o texto ele fala que você precisa ter esse controle, precisa fazer esse hábito, evitar fazer contas de cabeça, certo? Pelo menos nesse primeiro momento você tem que evitar e você tem que fazer aí umas anotações, né? Anota tudo, ou no caderno, ou numa planilha. Eu particularmente gosto de trabalhar em planilhas, né? Eu anoto ali tudo. Eu não costumo fazer gastos diários, né? Então eu anoto tudo ali em uma planilha, né? Todos os meus gastos, tanto gastos diários, né? Gastos rotineiros ali, como também gastos com cartão de crédito. E aqui ele fala, né, que nós temos que ter um controle anual, liste uma previsão de entradas e saídas de dinheiro ao longo do ano. Anote todos os gastos, né? Água, luz, moradia, gastos fixos, né? E faça uma previsão também de gastos variáveis, como roupas, remédios, né? Inclua as prestações de financiamento, se você tem aluguel, moradia, se paga carro, né? Enfim, essas despesas aí tem que estar definitivamente programadas aí na sua planilha de controle orçamentário, beleza? Então tem o controle também semanal ou quinzenal, né? Que você tem que ir atualizando de forma semanalmente. Eu particularmente, como eu disse, né? Como eu não gasto dinheiro todos os dias, né? Eu faço essa atualização de forma semanal, tá bom? Então perde ali perde não, é um investimento, né? Em relação a tempo, uns 5 a 10 minutinhos e aí a gente vai revisando a nossa planilha de controle orçamentário, beleza? Então, a segunda é viva de acordo com seu salário e renda, né? É aquele velho ditado, nunca gaste mais do que você ganha, gaste menos do que você ganha. E aqui ele fala, quem é que nunca se precipitou fazendo uma compra por impulso? Eu mesmo fiz recentemente, olha aqui, eu tenho muito cuidado com isso, mas recentemente eu fiz, né? Eu estou fazendo um tratamento capilar e aí não era necessário eu fazer essa compra agora e eu acabei, né, tendo essa precipitação, né? Fiz essa compra, perdi liquidez no meu orçamento, mas nós estamos aí trabalhando para para melhorar aí essa questão aí da liquidez que eu perdi por conta dessa compra. É normal, isso aí é absolutamente normal, mas com o tempo nós vamos sanando aí essa falta, tá bom? E aí a falta de controle financeiro pode fazer com que as pessoas nem percebam que estão gastando mais do que ganham. Isso aí acontece muito, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo aí, no qual 80% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Então é muito complicado aí, criando aí, né, um ciclo aí de endividamento, né? E se você não consegue pagar suas despesas básicas do mês, não sabe o que fazer diante de imprevistos e não pode nem pensar em parar de trabalhar
em parar de trabalhar por um mês sequer, ou seja, a pessoa fica presa, né? Fica escrava daquela situação, tá? Então o terceiro ponto é atente-se aos gastos invisíveis. Isso aqui é muito importante, porque esses gastos invisíveis, apesar deles serem ali em um valor mediano, né, entre 60 a 120 reais, mas consomem, né, consomem ali os nossos rendimentos. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a esses gastos invisíveis. E quais são esses gastos invisíveis, né? Isso é contas de celular, internet, TV por assinatura, anuidades de cartão de crédito que passa desapercebido demais para muita gente. Tem gente que paga 80 reais de anuidade, 100 reais em um cartão de médio porte, né? Então é muito perigoso, né? Pacotes de serviços bancários, academia de ginástica, aplicativos de celular e etc. Crie o hábito de analisar todas as suas despesas periodicamente para checar se não tem algo perdido aí que você continua pagando sem dar atenção. Isso acontece muito com streams, né? Já mentorei, já tive alunos que pagavam 4 streams, né? Netflix, Globoplay, Disney Plus, HBO Max, né? Então, para quê, né? Para quê? Se a pessoa, né, pode reduzir, né, esses streams. Então é muito perigoso. É bom sempre checar, né, o que está sendo usado, o que está sendo muito usado, o que está sendo pouco usado, quais streams, né, atendem mais a sua necessidade. E aí vai, tá? O importante é manter a sua saúde financeira em dias, né, para que a sua saúde mental, consequentemente, também fique em dias, beleza? Então converse com a sua família sobre o dinheiro, isso aqui é muito importante, né? E aí eu sempre digo, eu sempre indico, né, um livro do Cerbasi, né? Casais inteligentes investem juntos, né? Parece que é assim o nome do livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, digo melhor, Enriquecem Juntos. Olha, eu acho que eu vou até fazer um livro, né? Casais Inteligentes Investem Juntos. Então é isso, tem que conversar com a família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, né? Se tiver com alguma dificuldade financeira, né? Tem que cortar alguns gastos, tem que esclarecer a situação aos seus filhos para que eles possam compreender e, consequentemente, ajudá-lo em uma economia de luz. Tô assistindo muita televisão, vou lá, desligo ali um pouquinho, tá bom? Então tudo isso tem que ser conversado, porque fazer dessa conversa uma rotina ajuda a construir uma disciplina financeira coletiva, na medida que todas as pessoas que compartilham o mesmo teto e as mesmas despesas têm a oportunidade de compartilhar também ideias e atitudes positivas para o controle dos gastos, né? Então, como eu falei agora, né, economizo ali um pouco na luz, né, banhos mais rápidos, né, melhor aproveitamento dos alimentos, economia de energia, né, são alguns exemplos simples que podem ser adotados por todos na casa, beleza? Então, o quinto ponto é outro ponto de extrema importância. Eu acho que isso aqui, para mim, é um dos mais importantes, porque é o que consome mais o rendimento salarial das famílias. É a falta de uma reserva de emergência. E eu vou explicar aqui rapidamente por quê. Se você tem uma reserva de emergência, olha, eu vou citar um exemplo meu aqui em casa. Recentemente, devido ao período de chuva, apareceu cupim, focos de cupim aqui em casa, pegando aqui a madeira aqui do meu telhado. E se eu não tivesse uma reserva de emergência e devido a essa disciplina de guardar dinheiro, de aportar dinheiro, uma parte ali para os meus investimentos em renda variável e a outra parte para os meus rendimentos em renda fixa, colocando um percentual para reserva de emergência, se eu não tivesse
eu tinha me endividado, eu tinha feito empréstimo, tinha pago por cartão de crédito, mas como eu tinha essa reserva de emergência, eu utilizei e não tive nenhuma dor de cabeça de não de utilizar do meu salário, que já é bem apertado, né, devido aí os nossos gastos rotineiros, né, há uma rotina de gastos diários e tudo, e devido a essa reserva de emergência, eu pude resolver o problema sem mexer no meu salário, né? E aqui ele diz que essa reserva deve ser de 3 a 12 vezes o valor que você gasta todos os meses para viver. Eu oriento aos meus alunos ter 6 meses de despesas fixas. Se você ganha R$ 5.000 e gasta e tem como despesas fixas 2.000, eu recomendo você ter R$ 12.000 em reserva de emergência, tá bom? Esse aí é a minha indicação para quem quer ter uma reserva de emergência. 6 meses do seu gasto fixo, tá bom? O que são gastos fixos? Moradia, alimentação, transporte, posso citar aí esses 3 pontos, né? Moradia, alimentação e transporte, que aí já entra carro, já entra veículo, já entra combustível, tudo mais, tá bom? Então, o sexto é planeje seus sonhos passo a passo, né? A fase do planejamento é essencial para qualquer situação, né? Sonhar é muito bom, não é? E mais do que isso, sonhar é importante. São sonhos que nos movem, dando forças para continuarmos batalhando em busca de objetivos maiores. Entretanto, para que o sonho se torne realidade, é preciso planejar passo a passo, definindo metas intermediárias e possíveis de serem realizadas. Para facilitar um planejamento passo a passo, pense nesses 3 cenários. Curto prazo, exemplo, começar um curso de línguas ou fazer uma viagem. Médio prazo, fazer uma faculdade ou mudar de cidade. A longo prazo, comprar casa ou abrir um negócio. Olha, são ferramentas essenciais para que você possa ter tranquilidade na sua viagem. Eu recentemente fiz uma viagem para Porto Alegre e aproveitei, fui conhecer Gramado, Canela, e foi uma viagem tranquila porque ela foi planejada. Eu planejei ir a todos os lugares, pontos turísticos, né, tanto em Porto Alegre quanto em Gramado. Programei todo o meu dia a dia, como seria, quais horas eu ia conhecer tal lugar, quanto tempo eu ia ficar, enfim, foi uma viagem bem tranquila. Quando eu voltei, ainda voltei com dinheiro sobrando. Então, se você planejar bem os seus sonhos, né, se você planejar bem, se o seu sonho for fazer uma viagem, se o seu sonho for comprar um carro, se o seu sonho for comprar uma casa, então planeje bem que você com certeza vai estar investindo nos seus sonhos, tá bom? E o sétimo é invista seu dinheiro. Investir é a melhor maneira de realizar sonhos e formar um patrimônio. Para isso, ter disciplina é fundamental. Crie o hábito de fazer suas aplicações assim que o dinheiro chega na conta. No restante do mês, fique firme no controle dos gastos para evitar ter dinheiro das aplicações, para evitar tirar dinheiro das aplicações, comprometendo os seus rendimentos. Olha, isso aqui é muito importante, isso aqui é fundamental. A primeira coisa que você tem que fazer quando você receber o seu salário é separa a parte do investimento. Pague a si mesmo. Pague a si mesmo. Busque construir o seu patrimônio. Porque, gente, é o que eu sempre falo. Não confie em INSS. O nosso INSS está falido. E daqui a anos, daqui a alguns anos, nós não vamos ter capacidade de sustentar o INSS, porque nós temos poucos jovens. E esses poucos jovens é que irão trabalhar para pagar a previdência do futuro. E nós temos muito poucos jovens agora nascendo, nós temos muita pouca mão de obra trabalhando. Então é preocupante sim a questão
da nossa previdência no futuro. Por isso, invista o seu dinheiro, monte uma reserva de emergência, invista em renda fixa, em renda variável. Se você não tem conhecimento em relação a isso ou tem medo de investir, procure um consultor financeiro, procure um personal money, né? Como eu sempre me caracterizo, né? Se você quiser, você pode estar acessando aí a nossa página lá no Instagram, MMX Money, que lá a gente vai ter o privilégio, vai ter o prazer de lhe atender e lhe mostrar aí um caminho de prosperidade, um caminho para que você possa fazer os seus investimentos dentro do seu perfil, tá bom? Então é isso. Em resumo, disciplina financeira é hábito. Não basta saber tudo o que deve ser feito, se não nos dedicarmos de verdade a fazer. Lembre-se que o esforço para virar esse jogo é recompensado, pois uma vez estabelecidas as rotinas necessárias para o controle financeiro, dificilmente você voltará a se desorganizar realmente, porque cria-se um hábito. E quando cria-se um hábito, você passa a gostar, você passa a ser perito naquilo, e aí você dificilmente vai voltar a se desorganizar. Pelo contrário, você vai querer aí ajudar pessoas que estão em uma situação bem complicada, tá bom? Então esse foi o vídeo, muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo, obrigado por consumir o nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo e comente. A sua opinião ela é muito importante para nós, para que a gente possa debater um pouco sobre esse artigo, tá bom? Então um grande abraço pessoal, fique com Deus, valeu!